Quero também nesta oportunidade dizer que, antes mesmo de dar a palestra, que nós estamos preocupados com o avanço da idolatria no nosso país. Estamos bastante preocupados com tudo que o catolicismo tem feito no Brasil. O ano passado lançamos a revistinha Vigiai, Catolicismo Romano, e ali escrevemos vários artigos sobre idolatria, sobre dogmas católicos, combatendo tudo aquilo. Então nós observamos que o catolicismo, ele, depois da nomeação desse Papa, não é mais o mesmo catolicismo. Você vê um certo reavivamento do catolicismo. Em 2003, 2004, 2005, não me lembro direito, quando o Papa João Paulo II faleceu, o catolicismo estava em declínio. Desde a doença do Papa João Paulo, as suas viagens e etc., o seu trabalho foi diminuindo, então o catolicismo foi dando uma parada. Depois veio o Bento XVI, que era um papa mais sisudo, mais um tanto, digamos assim, não muito dado ao populismo, e ele viu que o negócio não funcionou a ponto de declinar do seu papado, para que, um fato muito anormal na história do catolicismo, para que outro papa tomasse posse. Na verdade, o Francisco, ele não chegou lá por acaso, porque alguém escolheu, por uma revelação divina. Ele foi escolhido estrategicamente pelo marketing do Vaticano para ser o garoto, o novo garoto, embora 70 e poucos anos, mas o novo garoto propaganda da Igreja Católica Romana. E ele está conseguindo trazer ao catolicismo esse novo vigor. E é motivo de nós, evangélicos, protestantes, acordarmos e nos lembrarmos de tudo o que aconteceu, de tudo o que passamos, porque nós não podemos apagar a história, só porque aparece um papa teoricamente bonzinho, porque o crime desses papas, o crime do catolicismo, ele tem que estar consciente na nossa mente, porque muitos de nós protestantes, muitos de nós evangélicos, foram mortos, foram pisados pelo catolicismo, e esse fato histórico, nós não podemos apagar da nossa memória. Diante do fato, nós lançamos com muito sacrifício este livro que está lá para você adquirir. É um livro de quase 200 páginas. Nós estamos colocando um preço bem acessível de R$20, Desmascarando a Idolatria. O professor Paulo Cristiano escreveu, nós ajudamos na revisão e no trabalho de editoração. Ficou um belíssimo livro, Desmascarando a Idolatria. Então eu aconselho que o irmão e a irmã que puder adquirir esse livro, eu devo ter trazido ali uns 30 exemplares, 40 exemplares, então se você puder adquirir o seu, adquira, porque é um belíssimo livro, fazendo toda uma abordagem sobre essa questão da idolatria. Entendo eu, que para falar de catolicismo romano, da idolatria da Igreja Católica Romana, nós não temos como fazê-lo sem dar um histórico do fato. A idolatria, ela não apareceu do dia para a noite, ela teve todo um processo, e nós como cristãos precisamos entender esse processo, porque esse processo vai nos dar clareza do tanto que precisamos combater. Quero falar uma última palavra antes de entrar na palestra. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia na igreja, eu não era crente ainda, mas eu ia na igreja, tinha 14, 15 anos, a minha mãe, minha tia, me levavam meio forçosamente. Eu me converti aos 17. E eu me lembro que havia pregações contra a idolatria. Eu me lembro que havia pregações contra o pecado de adorar a imagem de escultura. Se nós hoje sairmos pela igreja, de maneira geral, procurando ouvir um sermão contra a idolatria, nós não ouviremos. Já perceberam isso? Não se falam de idolatria hoje em dia. Sabe o que é o Brasil? O Brasil é o maior país católico do planeta. Talvez você não escutou direito. O Brasil é o maior país católico do planeta. Nós temos de 130 a 140 milhões de católicos no Brasil. A maior população em percentual de católicos encontram-se no Brasil. Quando eu começo a estudar a história da igreja, e eu vejo na Reforma Protestante a pregação dos reformadores,
Eles pregavam: a salvação é pela graça, idolatria é pecado. A salvação é pela graça e Roma não traz a verdade. A salvação é pela graça e não é certo a veneração a imagens. A salvação é pela graça, e sempre eles pregavam alguma coisa contra a dogmática católica que enganava, que lograva as pessoas. É preciso que nós voltemos a isso. Quantos aqui assistiram o filme Lutero? Dê um sinal com a mão. Filme Lutero. Meu Deus. Vou te dar uma tarefa para o final de semana. Amém? Quem quer uma tarefa para o final de semana? Dá um sinal com a mão. Quem quer, quem acha que é bênção? Vai na locadora, pega o filme Lutero. Você vai assistir esse filme. Aí, pastor Natanael Rinaldi, uma boa pedida: reunir os jovens da igreja e passar o filme Lutero aqui. Usar esse telão, reunir os jovens aí, a igreja, passar o filme Lutero. Você vai assistir o filme Lutero. Você vai ver como a Europa de Lutero estava imersa e submersa na densa idolatria e paganismo. O filme Lutero é uma obra-prima, bancado, inclusive financiado pela igreja luterana, e foi uma obra-prima, a sétima arte, que é o cinema. Então, meu querido, por favor, se possível, pegue esse filme na locadora e assista com a sua família. Esse é um filme para assistir com a família. Amém? Quem vai assistir o filme Lutero agora? Graças a Deus. Então tá bom. Nós vamos falar nesta noite um pouco do histórico, para a gente poder entender como é que as coisas convergiram para a idolatria, a dogmática católica e por que ela é idólatra, e a refutação a essas heresias. Então, nesse momento, nós vamos tentar aqui, nesses poucos minutos, são 8h10, então nós vamos até 9h50, é isso? Não, 8h50? 8h50, 8h55, né? Porque teve 5 minutos de agradecimentos. Então vamos tentar nesse tempo recorde aqui, passar o máximo possível aqui do que eu tenho aqui nesses PowerPoints. Eu tentei cortar algumas coisas, tentei eliminar alguns PowerPoints, mas acredito que não será possível eliminar muito. Em primeiro lugar, a palavra católico. A palavra católico significa universal, mas ela é por si só uma contradição de termos. Por quê? Católico significa universal. Católico romano significa algo particular. Então, se é uma igreja católica, não poderia ser romana, porque ela teria que ser universal. Então, no próprio nome da Igreja Católica Apostólica Romana, já existe o equívoco da terminologia. Se é católica, é universal, não tem que ser romana. Não sei se vocês sabiam, quando o Papa é eleito, não é o Papa da Igreja Católica no mundo que é eleito, é o Bispo de Roma. Eles elegem o Bispo de Roma, e aí então o Bispo de Roma toma o poder da Igreja no mundo, da Igreja Católica Romana no mundo. Por isso que se chama Igreja Católica Romana. Já é uma contradição terminológica, é uma contradição de nome, de semântica, já está errado. Então é isso, só para vocês verem que o equívoco católico encontra-se no próprio nome da igreja. Segundo, olha aí o que o dicionário Aurélio, presta atenção nisso, o dicionário Aurélio define sobre o catolicismo. Catolicismo romano é a religião que reconhece o Papa como autoridade máxima, que se expande por meio dos sacramentos, que venera a Virgem Maria e os santos, e que aceita os dogmas como verdade incontestáveis e fundamentais, e que tem como ato litúrgico mais importante a missa. Essa definição que está aí, que você está vendo, é uma definição do dicionário Aurélio, e essa definição por si só já é uma denúncia dos pecados e das heresias da Igreja Católica. É o próprio Aurélio, o Aurélio não tem religião. O Aurélio, quando vai definir as palavras, ele define de maneira técnica. É um dicionário, é o melhor dicionário brasileiro de língua portuguesa. Então, no próprio dicionário da língua portuguesa, já mostra que a Igreja Católica comete vários erros. Ela tem um líder humano, que é o Papa, ela venera a Virgem Maria e os santos e confessa
que acredita na sua liturgia e dogmática, e não na Bíblia. Então, só para os irmãos terem uma noção dos equívocos católicos. Pequeno resumo histórico. No século IV, o imperador Constantino, ele vai dar a primeira liberdade para os cristãos. Constantino, ele vai trazer o primeiro ar de respiração, de liberdade aos cristãos tão perseguidos em luta no Império Romano. Logo em seguida, um outro imperador, esse aí um fanático religioso, chamado Teodósio, ele vai transformar em 380 o cristianismo em religião oficial do império. A partir do momento que Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial, então nós começamos a ter dentro da igreja o mundanismo. Quando a igreja era perseguida, quando a igreja enfrentava lutas, dificuldades e as arenas dos leões, nós entendemos que a igreja vivia um momento de santificação. Quando Teodósio decreta o cristianismo religião oficial, então o mundanismo entra dentro da igreja. Os irmãos devem ter ouvido falar de gladiadores. Existe até um filme chamado Os Gladiadores. Sabe por que os gladiadores foram inventados no Império Romano? Porque os leões não aguentavam mais comer crentes. Sabe qual era o passatempo predileto de um romano no século I e século II? Não era como o de vocês aqui em Santos, que talvez ia levar o menino na Vila Belmiro para ver o Santos jogar bola. Não. O passatempo predileto dos romanos era levar o menino na arena para ver os leões devorarem os cristãos. Nós cristãos já fomos espetáculo para esse mundo. Sangue de milhares de pessoas foram derramados para que hoje estivéssemos aqui com a liberdade de glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós temos uma igreja totalmente desprovida e desprevenida e desinteressada, porque ela não conhece a história do seu passado. Nós temos uma história gloriosa que nós precisamos entender para podermos dar valor nessa liberdade que temos aqui hoje de exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, então criaram-se os gladiadores. Por quê? Porque os leões não aguentavam tanto comer crentes. Nós fomos espetáculos para o Império Romano. O engraçado é que quanto mais leões comiam crentes, quanto mais gladiadores matavam crentes, quanto mais imperadores perseguiam crentes, Deus exaltava e glorificava a sua igreja. Diocleciano foi o último imperador a perseguir ferozmente os cristãos, até que o diabo entendeu: não dá mais, vou ter que mudar a tática. Como é que é a tática do diabo? Se eu não posso com ele, junto-me a eles. Então aparece um imperador pseudo-cristão, depois aparece um imperador fanático, que é Teodósio. Primeiro Constantino, depois Teodósio. Esse Teodósio vai estatizar o cristianismo, então vai vulgarizar a fé, e está aí o fruto dessa vulgarização, uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Lamentável, deplorável. Eu quero aqui falar uma cronologia rapidamente, e essa cronologia dava para eu falar uma noite inteira sobre ela, porque eu sou professor de história. Além de teólogo, eu gosto muito de história, eu sou bacharel em história. Então aqui, cada ponto desse eu podia falar muito tempo, e realmente nós não temos esse tempo, mas eu quero, alguns pontos eu vou salientar em especial. Em 310, inicia-se a reza pelos mortos, a intercessão pelos mortos. Em 320, começa a se usar velas nas igrejas. Aqui nós já temos o misticismo entrando dentro da igreja. Em 325, o imperador participa do concílio. Aqui começa a política dentro da igreja. Inclusive esse ano é ano político. As igrejas, tem pastor que vende a igreja de porta fechada. Irmãos, igreja e política não se mistura. Toda vez na história que a igreja e o Estado se misturou, houve uma idolatria, um paganismo dentro da igreja. Em 394,
começa a se substituir o culto cristão pela missa. 416, inicia-se pela primeira vez o batismo infantil, uma prática católica, usada até por igrejas protestantes hoje, mas é uma prática católica. 431, é instituído o culto a Maria. Preste atenção nisso. Na década de 60, 70 do século I, aproximadamente 60, 70, Paulo em Éfeso, ele vai destronar uma deusa. Como é que ela chamava? Diana dos Efésios. Deus, através do apóstolo Paulo, de maneira poderosa, ungida, vai em Éfeso. Irmãos, como faz falta isso hoje. Ele vai até Éfeso, prega contra a idolatria, o povo se arrepende, milhares de imagens de esculturas são levadas à praça, e no templo de Diana dos Efésios, como se fosse a Aparecida aqui do Brasil, é feita uma grande fogueira em praça pública, e o povo entrega os seus deuses, e glorifica o único Deus verdadeiro naquela praça. Como faz falta homens como Paulo hoje. Imagine alguém lá em Aparecida pregando a verdade para aquele povo. O Brasil é um dos lugares no mundo que mais tem lugares de veneração, de adoração de santos e imagens por toda essa nação continental. Paulo ali destrona Diana dos Efésios. Mas aprendam uma coisa: o nosso adversário, eu preguei hoje na rádio, é Baal-Zefon. Ele está na espreita. Sabe aquele caçador meticuloso que pega a sua espingarda, que fica em cima de uma árvore ou de uma toca, de um esconderijo, esperando a sua vítima? Satanás é como esse caçador que não tem pressa. Passa-se aproximadamente 380 anos, 360 anos depois, em Éfeso, no concílio de Éfeso, em 431, Maria começa-se a ser venerada como a mãe de Deus. E na mesma cidade em que o apóstolo Paulo destronou a Diana dos Efésios, Maria é levantada. E hoje, dentro do catolicismo, ela praticamente está sendo venerada como a quarta pessoa da Trindade. E dessa vez eu acho que ninguém vai tirá-la de lá, porque Paulo já morreu faz tempo. E os profetas de hoje, coitados, eles são éticos, eles são tão agradáveis ao mundo. Eu quero falar uma coisa para os irmãos: o profeta de Deus não é uma pessoa muito agradável. Os profetas bíblicos sempre eram homens chatos, teimosos, mas cheios da unção e do poder de Deus. Deus está procurando nesta terra profetas que emprestem as suas bocas para que o seu nome seja glorificado e que a sua glória não seja dividida com as imagens de escultura. O profeta Isaías fala isso em todo o seu livro, principalmente no capítulo 45. Isaías deixa claro que Deus não divide a sua glória. 503, através da intervenção e da teologia de Santo Agostinho, que por acaso até gosto muito dele, mas infelizmente ele falou muita coisa antibíblica, ele é o pai das heresias do catolicismo moderno. Em 503 é decretada a doutrina do purgatório. E eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa: o catolicismo romano, ele vai inventando doutrinas e dogmas para amarrar a pessoa do nascimento até depois da morte. O católico, ele está amarrado ao catolicismo quando nasce, ele é batizado, quando faz 12 anos, 15 anos é crismado, depois tem o casamento, depois tem as santas ordens, depois tem os sacramentos e etc e tal, e depois que vai morrer tem a extrema-unção, e depois da morte a missa de sétimo dia, para tirar do purgatório e etc. O católico é amarrado do nascimento até depois da morte à Igreja Católica.
Em 783, institui-se o culto às imagens. E aqui vou explicar uma coisa interessante. Quando Paulo escreve Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Sabe por que Paulo disse assim? Porque naquele tempo as pessoas não sabiam ler e escrever. Se eu fosse parafrasear Paulo, e se Paulo fosse dizer isso hoje, ele diria o seguinte: a fé vem por meditar, ou ler, ou até ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo as pessoas não sabiam ler e escrever. Então, pedagogicamente, começaram a usar imagens para ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre as histórias bíblicas. E olha, essa aqui é Maria, esse aqui é José no burrinho, esse aqui da cruz é Jesus Cristo, esse aqui é o menino Jesus que nasceu, esse aqui é o apóstolo Paulo, esse aqui é o apóstolo Pedro, e começaram a usar as imagens para fins pedagógicos. Mas como o ditado popular fala, né? De boas intenções, eu não ouvi, de boas intenções, está aí um ditado verdadeiro. Está aí um ditado verdadeiro: de boas intenções o inferno está cheio. E essas imagens que tinham fins pedagógicos, com tanta gente pagã colocada por Teodósio dentro da igreja, eles identificaram, como fizeram os africanos brasileiros que vieram para cá, os afrodescendentes. O que os afrodescendentes fizeram? Ah, não pode adorar Iemanjá? Ah, mas é igualzinha a Maria. Ah, não pode adorar fulano, mas é igual tal santo. Então houve um sincretismo no Brasil entre as imagens africanas, da mitologia, do animismo africano, com os santos da Igreja Católica Brasileira. A mesma coisa aconteceu no século V, VI e em diante. E aí toda aquela idolatria começou a entrar dentro da igreja. Percebe como o fato é histórico? Sim ou não? Percebe que o negócio é histórico? 830, começam a usar água benta e ramos bentos. Então a igreja católica benze as pessoas com água benta e ramos bentos. Só que hoje em dia isso não é mais uma idolatria só da igreja católica, né? Nós temos a igreja universal aí que tem água benta. Igreja universal e igreja mundial do poder de Deus e outras aí que usa água benta. Sem contar o óleo ungido, porque óleo na Bíblia é para ungir, não é ungido. O ungido é o doente. Uma vez eu fui numa igreja vender os meus livros, né? Eu estou tentando lutar, vender, transmitir conhecimento. O pastor me autorizou, cheguei lá para vender o meu livrinho. Botei lá os meus livros, estou lá, e tinha um pregador de fora ali, um pregador cheio da unção. Como disse o presbítero Rogério hoje, um canelinha de fogo. Aí, do lado assim, tinha uma mesa cheia de vidrinho de óleo. Tinha lá uns 200 vidrinhos de óleo amarelo, uns 200 vidrinhos de óleo vermelho e uns 200 vidrinhos de óleo branco. Falei, ah, meu Deus, o que será isso? A minha mulher, fica quieto, não fala nada. Mas quem disse que eu aguentei? Eu cheguei na irmã e falei, escuta, irmã, o que são esses óleos aqui? Ah, moço, irmão, é óleo ungido de poder. Falei, ah, tá. E para que serve? Não, aqui é assim, ó, o vermelhinho é para cura divina, o amarelo é para prosperidade, e o branco é para libertação. Falei, ah, tá. Aí eu não aguentei, né? E se porventura eu ungir assim trocadamente, usar o branco para cura divina e o vermelho para libertação, por exemplo? Ah, irmão, não funciona não. Irmão, o negócio aqui é o seguinte, ó, tem até a bulinha aqui, ó, tá vendo a bula, irmão? O irmão tem que usar por 7 dias, 3 vezes ao dia, fazer tal oração, para que o poder se manifeste. Eu pergunto para os irmãos, isso é ou não é paganismo? Puro paganismo. A igreja católica, coitada, já está sendo até imitada por alguns que se dizem protestantes. Outro dia estava entrevistando aqui em São Paulo um candomblessista, um babalorixá do candomblé, e ele reclamava comigo e dizia assim, sabe, pastor, nós do candomblé estamos muito aflitos. Por quê, meu irmão? Por quê? Qual é o problema? Eu entrevistando ele, né? Está gravado isso. Não, porque o pessoal da Universal está roubando as nossas práticas.
Eu tenho gravado isso, pastor Natanael. Então, quer dizer, a que ponto chegamos de um membro da religião afrodescendente reclamar comigo, um pastor batista, que ele está sendo roubado pela Igreja Universal das suas práticas do candomblé e da umbanda e da quimbanda? Irmãos, isso é o fim do mundo. Nós precisamos no Brasil de uma igreja verdadeira, santa, pura, e que não seja idólatra, mas que adore o único Deus verdadeiro, que nos traz a salvação pela sua graça. 933, institui-se a canonização dos santos. Tem um artigo muito legal do presbítero Paulo Cristiano, lá no site do CACP, chamado Como se faz um santo, leia lá. 1074, é decretado o celibato sacerdotal. Não vou nem comentar isso aqui, daria para comentar muita coisa, mas a Igreja Católica queria resolver um problema, que era de não ter padres casados, para que não fosse custoso para a igreja, nem que o padre casado deixasse a igreja de herança, essas coisas todas. Nós temos isso hoje muito comum hoje. Só que para resolver um problema de custo operacional, quer dizer, é muito mais barato um pastor solteiro, um padre solteiro, do que um padre casado. Para resolver uma coisa operacional, financeira da igreja, o Papa Gregório VII, ele, ao decretar o celibato sacerdotal, ele causa um outro problema, porque a Igreja Católica, isso é verdade, é fato, sempre trabalhou com orfanatos de menino e de meninas, e nós sabemos muito bem, a Bíblia fala que o homem é feito para casar, e a mulher é feita para casar. Homem e mulher foram feitos para se juntar e constituir família, e um homem solteiro, forçosamente, no meio de crianças e etc., aí surgiu essa avalanche de pedofilia, que é um problema seríssimo, que a Igreja Católica enfrenta hoje. Começou aqui, em 1074. 1184 é instituída a Inquisição, e a igreja começa a fazer milhares de vítimas. A Inquisição, depois vai vir as cruzadas. Irmãos, entre no YouTube, escreve lá assim, instrumentos de Inquisição. Você não vai acreditar naquilo, dá até medo de assistir. Se você observar os instrumentos que eles usavam para tirar a confissão do condenado, você fica assustado. E é interessante que o princípio era, você é culpado, prove que é inocente. A pessoa não tinha como provar sua inocência. Se ele ficasse quieto, eles matavam ele de tanto sofrer. Se ele confessava, eles matavam do mesmo jeito, porque tinha confessado. Então a pessoa não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Agora, você imagina, a senhora que é mulher, com esmaga-peito, a senhora que já fez exame de mamografia, deve ter sofrido muito, né? Imagine uma coisa 1000 vezes pior que um exame de mamografia. Alguém espremendo o seu seio, até virar uma chapa. O que a senhora não confessa? Ou você que é, meu irmão, um homem valente aí, alguém pega a sua mão e põe um esmaga-mão ali, até tua mão virar uma chapa. Você confessa alguma coisa? Você confessa até o que você nunca imaginou. E o princípio era, se for inocente não tem problema, vai para o céu. Se não for inocente, matamos um bruxo. Olha que coisa horrorosa que a Igreja Católica praticava, fez com as pessoas. 1190, começa a venda das indulgências, perdão de pecados por dinheiro. Deixa eu contar uma história interessante, isso aqui é idolatria também, está no filme de Lutero. Sabe como é que funcionava na Idade Média? O cara que tinha dinheiro visitava o confessionário, visitava o padre, e alguns que tinham posse diziam o seguinte: padre, amanhã eu vou cometer um adultério lá com a fulana, quanto é que eu tenho que pagar mesmo? Era por antecipação, o cara comprava um vale pecado. Verdade, é verdade, ele pagava por antecipação. Então ele ia adulterar amanhã, então ele já, o que eu tenho que fazer, porque amanhã eu vou sair com uma amante, qual é então meu filho, dê 2 fazendas, aí o cara pagava lá a fazenda, e no outro dia ia pecar, e ainda usava o escapulário, ele ia com o escapulário, né, porque vai que ele morre lá no ato de adultério, ele pelo menos vai para o céu, porque ele está com o escapulário, ele escapa da morte e da condenação. Olha que interessante.
Então quem tinha dinheiro podia pecar à vontade. Por isso que quando Martinho Lutero foi fazer a reforma protestante na Alemanha, 2/3 das terras alemãs, sabe de quem que era? Da Igreja Católica. Porque já pensou se todo mundo tivesse que pagar pelos pecados que fizeram, pagar financeiramente? Então o que o povo pecava na Idade Média, ao contrário do que se pensa, e as terras iam passando para a igreja. A reforma protestante também tem um lado político, viu, irmãos? Teve esse outro lado. Os príncipes alemães que apoiaram Lutero não eram também todos santinhos, maravilhosos, espirituais, não. Eles aceitaram a reforma de Lutero porque também queriam as terras de volta, porque 2/3 das terras estavam na mão da Igreja Católica, porque as pessoas pagavam por antecipação o pecado. Então quem tinha dinheiro podia pecar, quem era pobre não podia pecar. 1200, institui-se a hóstia ao invés da ceia do Senhor. Segundo alguns historiadores, e a hóstia é um objeto de idolatria, viu, irmãos? Os católicos veneram a hóstia. Dizem que no século XII, século XI, XII, na França, teve uma beata. Lá no site do CACP tem um estudo que eu acho que é do pastor Nathanael Rinaldi. E a beata parece que morde a língua na hora da hóstia. E aí você mordeu a língua com a hóstia na boca, o que acontece? A hóstia ficou vermelhinha, pronto, virou o corpo de Cristo. Está aí a transubstanciação. Uma beata rica que morde a língua na hora de tomar a hóstia. Transubstanciação. Uma coisa que muitos de vocês não sabem é que quando a Igreja Católica quis condenar Galileu Galilei, não foi só porque ele falou que a Terra não era o centro do universo. Copérnico já tinha falado isso. Não foi por isso simplesmente. Também teve essa acusação, mas não foi por isso. Foi porque Galileu Galilei falou que uma substância não pode ser transformada em outra sem que haja um processo químico. Ou seja, Galileu Galilei estava dizendo que era impossível o pão virar carne, que era impossível o suco de uva virar sangue. Então não foi à toa que a Igreja Católica quis matar Galileu Galilei. Tá? É uma informação histórica que talvez muitos não sabem, porque a mídia não coloca isso para não gerar polêmica, mas é fato na vida de Galileu Galilei. 1215 é instituída a transubstanciação. Logo depois da mordida na hóstia, é instituída a transubstanciação. 1216 inicia-se a confissão de pecados aos padres. Até essa data não se confessava pecado aos padres. 1229 é proibida a leitura da Bíblia. E aqui explico, porque você vai entender que esse processo tem a ver com a idolatria. Se você não tem Bíblia, você não tem como combater a idolatria. Na verdade, a Igreja Católica ela proibiu a leitura da Bíblia se não fosse em latim. Como a maioria das pessoas não falavam latim no século XIII, o que aconteceu? Se eu não posso ler a Bíblia no meu idioma e eu não sei latim, eu não leio a Bíblia. Então, a partir do século XII, século XIII, as pessoas pararam de ler a Bíblia. Se você para de ler a Bíblia, a idolatria entra. Lembram de Jim Jones, na Guiana Inglesa, 1978, 79, 78 acho que foi. Era um templo muito grande, o Parque do Povo, e eles tomaram uma ceia envenenada. Quando o FBI chegou ali, ele encontrou aquele monte de gente morta. Irmãos amados, se alguém jogar um gás letal aqui dentro hoje, e todos nós morrermos, o que é que a polícia vai encontrar aqui a hora que chegar aqui? Os nossos corpos, as nossas carteiras, as nossas bolsas, os guarda-chuvas de algumas irmãs prevenidas, e o que mais? A câmera de filmagem, microfone, o que mais? Um vaso de flor, o que mais? Extintores, o que mais? Bíblias, poucas ou muitas? Chacoalha a sua assim, em nome de Jesus, mostra aqui, ó. Faz assim, ó. Muitas Bíblias. No Parque do Povo, o FBI não achou nenhuma Bíblia. Sabe por quê? Porque Jim Jones disse àquele povo: joguem suas Bíblias fora, eu sou a boca de Deus que fala com vocês. A Igreja Católica já há muito tempo se declara a guardiã da Bíblia e a portadora da revelação de Deus. Então o católico não tem que ler mais a Bíblia, ele tem que ouvir a ladainha do padre e os decretos papais. Muito perigoso isso.
1546, os apócrifos são acrescentados. Só que vou dizer uma coisa para vocês: a Bíblia Apologética, a 3ª edição, está saindo aí. Eu colaborei também com essa edição, e nós fizemos uma pesquisa nos livros apócrifos. Apesar de ter várias heresias nos livros apócrifos, e eles não serem canônicos mesmo, e a própria Igreja Católica sabe disso. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, católica, ela explica lá que esses livros são deuterocanônicos, e eles não são livros, digamos assim, canônicos. Eles não são livros validados pela história da igreja. São livros que nunca foram reconhecidos como santos. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Pode pegar e ler. Tem toda a explicação ali na Bíblia de Jerusalém. Só que mesmo esses livros condenam a idolatria. Se você puder adquirir a nova Bíblia Apologética, vai estar lá, sai agora em março, no final de março, vai estar lá conteúdos com os livros apócrifos, e toda a condenação que esses livros trazem contra a idolatria. Então o católico não se tornou idólatra por causa dos livros apócrifos, se tornou idólatra por causa do processo histórico que contaminou a Igreja Católica Romana. 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Isso tem a ver com idolatria. Preste atenção nisso. Até 1854, Maria não tinha sido assunta aos céus. Só em 1854 que a igreja decreta a Imaculada Conceição de Maria, no caso que ela foi sempre virgem. Até 1854, Maria não era sempre virgem. 1870, a infalibilidade papal. Eu não vou aqui comentar o porquê disso, mas tem um processo histórico em cima disso, mas não convém agora, porque não tem a ver com idolatria nesse momento. Depois vai servir para corroborar atos papais idólatras. Olha aí, 1950, isso tem a ver com idolatria. Decretam a Assunção de Maria. Então, em 1854, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria. Em 1950 é decretada a Assunção de Maria aos céus. Então Maria é como uma semideusa. Então lá no céu tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria, que foi assunta aos céus, porque não houve ressurreição dos mortos ainda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, Jesus foi as primícias da ressurreição, e nós, e a igreja, e os crentes, depois da sua volta, no arrebatamento da igreja, é que nós seremos arrebatados aos céus. Então lá no céu hoje, quem está lá? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Claro que para a igreja da Santa Vó Rosa está também a Santa Vó Rosa, mas não é o caso aqui. Mas Maria está no céu. Ok, pessoal? Fonte de autoridade da Igreja Católica Romana. Eu não vou conseguir terminar, mas eu quero dar só uma pincelada aqui. Deu para entender o processo histórico, sim ou não? Deu para entender o porquê da idolatria? Se você não consegue entender esse processo histórico, não adianta eu vir aqui te jogar um punhado de textos bíblicos que falam contra a idolatria, porque isso você conhece. Você tem que entender por que a Igreja Católica ela é idólatra. Tem um processo. Essa idolatria, ela não apareceu da noite para o dia, ela apareceu num período de vários séculos, até que essa idolatria viesse dominar a mente da Igreja Católica. Olha aí, fonte de autoridade do catolicismo romano. A Igreja Católica está no 3º Catecismo da Doutrina Cristã, editora Veracruz Limitada, primeira edição de 76. A Igreja Romana afirma que a Bíblia por si só não constitui todo o campo do conhecimento de Deus e que por isso deve ser suplementada pelos ensinos da tradição. A verdade que Deus revelou acham-se nas Sagradas Escrituras e na tradição. No 3º Catecismo também é dito: os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Então a Igreja Católica, ela não tem só na Bíblia como única regra de fé, mas ela tem a sua tradição histórica, que eu acabei de falar e de contar para vocês aqui. E é essa tradição histórica que vai trazer toda a idolatria para o campo da Igreja Católica.
A Bíblia é muito clara. Nós não somos contra a tradição. Por exemplo, esta igreja tem uma tradição. É a tradição de defender a fé. É uma boa tradição? De defender a fé? É ou não é? É uma ótima tradição. Digamos até que a igreja IEPAS aqui em Santos é uma igreja apologética. É uma igreja que defende a fé. Isso é uma ótima tradição. Boas tradições, tradições bíblicas, Deus é contra? Não. A Bíblia é contra? Não. Que tradição que a Bíblia é contra? Está aí, Mateus capítulo 15, versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quando é que a tradição, ela não é boa para a igreja? Está aí o Senhor Jesus explicando. Quando a tradição se torna contrária à palavra de Deus. Nós temos tradições também, mas as nossas tradições, o foco é Jesus Cristo, o foco é adorar a Deus, o foco é glorificar o nome de Jesus. É uma boa tradição, mas a tradição da Igreja Católica levou os católicos para longe de Deus. A salvação no catolicismo, isso tem a ver com idolatria também. Diz a Robleto, na Igreja Católica, no entanto, o tema da salvação não ocupa um lugar proeminente. Você não escuta falar de salvação. Os esforços se encaminham para o sentido de que o povo católico não falte à igreja e faça obras de caridade. Então, na Igreja Católica, a salvação é mais do que um ato de fé, é um ato litúrgico, é um ato de obras humanas. Olha aí como é que a salvação é adquirida na Igreja Católica. Pela graça de Deus, nós não podemos negar que eles falam da graça de Deus, pela fé e obras, e a igreja e seus sacramentos. Então, dentro da Igreja Católica, só a graça de Deus não é suficiente, é preciso ter fé e obras, e ter os sacramentos da igreja. São 7 sacramentos, que não vai dar tempo de comentar aqui hoje, mas sem os sacramentos, nós não temos salvação. Eu vou pular aqui um pouco, para ver se eu consigo terminar essa questão. Queria muito falar de tudo isso aqui, mas não vai dar. Nós temos aí a mariolatria, e dentro da mariolatria, nós temos talvez o maior ícone de idolatria. Na cosmovisão católica, eles pegam 3 terminologias gregas, que é o seguinte: latria, hiperdulia e dulia. Então, adulia é um termo grego para adoração, presta atenção nisso. Depois você pode conferir no livro, depois você pode conferir no site do CACP, depois você pode conferir no PowerPoint, que vai estar aí com o Teles, você pode pedir para o Teles, não tem problema, está disponível aqui o PowerPoint, mas presta atenção no que eu vou falar. Então, eles pegam 3 termos gregos e diz o seguinte: dulia é uma adoração menor que você presta a um santo menos relevante. Hiperdulia, você presta à Virgem Maria. E latria, você presta a Deus. Então você imagina a cena, um católico entrando dentro da igreja. Alguém aqui já foi na igreja católica? Não, a maioria conhece. Imagine um católico entrando dentro da igreja. Então ele entra, está aqui São Pedro, São Paulo e São Sebastião. Então ele dá uma ajoelhadinha, faz o sinal da cruz e faz uma dulia. Imagina a cena. Aí ele anda mais um pouquinho, encontra Nossa Senhora. Aí ele dá uma ajoelhadinha, faz o sinal da cruz e pratica o quê? Uma hiperdulia. Aí ele vai mais um pouco à frente, está lá Jesus crucificado, então ele dobra o seu joelho, faz o sinal da cruz e pratica uma latria. Você acha que o católico faz isso? Você acha que o católico acha que ele vai adorar menos o São Sebastião do que Jesus Cristo? Como é que o católico tem essa cabeça? Pior de tudo, se isso fosse bíblico, poderíamos até dar uma justificativa, mas na Bíblia, se você pegar o dicionário grego-português da editora Fiel, você vai entender isso. A editora Fiel tem um dicionário gramático de grego-português.
Lá é explicado categoricamente e de maneira terminal, não tem jeito, está terminada a explicação ali, funcional, não tem como dar outra explicação, terminante. É dito ali o seguinte: latria, dulia, hiperdulia, significa adoração ao Deus verdadeiro. Em todas as vezes que aparece no grego, dulia, hiperdulia e latria, só se aparece referindo-se à adoração ao Deus verdadeiro. Eu quero terminar, já que o tempo já esgotou, fazendo uma leitura muito básica. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Salmo 115. Presta a sua Bíblia para mim. A minha Bíblia está ali dentro. Pega para mim, por favor, na minha Bíblia. Na minha mochila. Salmo 115. Na Bíblia Católica é 114, em outras é 113. Salmo 115, versículo 3 em diante. Mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que lhe apraz. Presta atenção na leitura disso. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Tem ouvidos, mas não? Tem nariz, mas não? Tem mãos, mas não apalpam? Tem pés, mas não? Nem som algum sai da sua garganta. Versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Irmão, que palavra dura contra a idolatria. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola de Coríntios, o apóstolo João, na sua primeira epístola, todo o Novo Testamento e Velho Testamento condenam a idolatria. A idolatria é algo abominável a Deus. Deus não aceita dividir a sua glória. Ele deixa muito claro: a minha glória não darei ao trem, eu sou o Senhor. Deus não divide a sua glória. Deus não aceita, amados, que alguém se debruce diante de uma imagem de escultura. É demais para Deus. Isso é um dos pecados mais terríveis que a humanidade pode cometer: a idolatria. A idolatria. Claro que existem outros tipos de idolatria. Alguns idolatram dinheiro, alguns idolatram gente da família, alguns idolatram trabalhos. Também é pecado. Tudo que é colocado na frente de Deus é pecado. Mas se tem uma coisa que Deus fica irado e magoado, é quando alguém se debruça diante de uma imagem de escultura. Isso para Deus é afronta, terrível afronta. Precisamos pregar isso, precisamos falar disso. Deus não aceita a idolatria de jeito nenhum. Ah, pastor, mas é a fotinha aqui da minha santinha, que representa a mãezinha de Jesus. Deus não aceita foto de ninguém na hora do culto. Viu, irmãos? Na hora do culto, não. O culto é o único e digno de receber aquele que é digno de honra, glória e louvor, que é o nosso Deus. No culto, a adoração não é dividida, nem com o próprio pregador, nem com homem nenhum, nem com papa, nem com patriarca, nem com denominações religiosas, nem com o santo mais famoso da face da terra. Ao único Deus pertence a honra, glória e louvor, e esse Deus não divide a sua glória. Amados, nós precisamos pregar contra isso. Precisamos alertar as pessoas contra o pecado da idolatria. Precisamos dizer às pessoas: é errado a idolatria. Diogneto, eu vou terminar de pé ainda, eu vou terminar. Está lá na nossa revistinha sobre catolicismo, adquira uma, tem lá na livraria da igreja. É baratinho, acho que é R$1. É isso, pastor? É R$1.
naquela revistinha de catolicismo, eu fiz uma pesquisa na patrística, na carta de Diogneto. É dito o seguinte, nesta carta, que a Igreja Católica diz que é a tradição dela. Ele fala assim: como pode vocês adorar um Deus de prata, de bronze ou de ferro, que outrora era um objeto, um utensílio de cozinha, era um objeto cortante de espada, e agora derretido vira-se uma imagem de veneração? Ó romanos, estão insensatos a ponto de adorar um objeto de matéria humana? Veja que nessa carta de Diogneto, o autor comenta, está lá na revistinha, e condena os romanos e o mundo pagão por adorar coisas feitas por mãos humanas. Querido, ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Eu vou terminar dando esse testemunho, para que se alguém estiver assistindo o vídeo, vai falar assim: o pastor João Flávio só falou do problema dos católicos. Não é verdade. Quando eu tenho que falar, eu falo para todos os lados. E nós vamos orar aqui agora. Uma vez fui convidado para uma vigília. Aguenta um pouquinho de pé aí, só um pouquinho. Fui convidado para numa vigília. Cheguei lá, dobrei meu joelho, vou orar, porque vigília é para orar, amém? Aí de repente eu comecei a ver a turma na vigília ciscar que nem galinha. Cisca daqui, cisca dali. Falei: Jesus, que é isso? E aí um pegava um toquinho e mostrava para o outro. Eu não vi nada. E eu mostrava daqui o toquinho, mostrava o toquinho dali, e todo mundo ali, ninguém orando, e só eu orando ali. Mas pastor sabe, ora com o olho aberto e outro fechado. Todo pastor é assim. E eu olhando aquilo, falei: meu Deus. Mas eu pensei comigo: eu vim aqui para orar, eu vou orar, deixa eles na idolatria deles, deixa eles. Estava tudo escuro, ninguém viu que eu estava ali. E eu orando, orei, terminou 2 horas de oração, terminamos, ficamos de pé. Na hora de dar aquela oração final, aquela coletiva, aquela roda de oração, o irmão que estava dirigindo a vigília falou assim: observa que o pastor João Flávio está aqui, e Deus está tocando no meu coração para ele dar uma última palavra. Falei: Jesus amado. Falei: bom, já que Deus mandou, já comecei assim a palavra. Já que Deus mandou, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito me admira encontrar crentes numa vigília, idólatras, pagãos. Os irmãos ficaram todos assustados. Onde já se viu crentes procurando objetos de veneração que brilham, que ilumina? Meu irmão, você quer um canudinho que brilha? Vai lá no camelô, compra aquela canetinha fluorescente, chacoalha, aquela brilha, que é uma beleza. Meus queridos, preste atenção numa coisa: foi Deus, não foi Deus que mandou o senhor passar a palavra para mim, irmão? Foi, pastor, foi Deus. Então preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu disse para eles: presta atenção numa coisa, nós somos protestantes. Se Deus quiser brilhar o chão dessa mata, se Deus quiser fazer pegar fogo igual a sarça ardente nessas árvores, Deus fará. Mas nós não precisamos disso para crer nele. Nós precisamos apenas do poder e da verdade da palavra de Deus. E eu disse para aquele povo: gente, quando vocês voltarem aqui nessa vigília, não sejam idólatras, não sejam pagãos, não fiquem ciscando que nem galinha no meio da mata, mas dobrem seus joelhos e busquem ao Deus verdadeiro. Irmãos, essa é a palavra que eu dou para vocês, essa é a palavra que eu dou para nós. Vamos buscar ao Deus verdadeiro. Amém, amados? O amém está muito fraco. Amém, amados? Vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus da glória, em nome de Jesus nós te adoramos em espírito e em verdade, porque o Senhor enviou a sua palavra e nós fomos sarados, ó Deus. Nós estávamos doentes na idolatria, nós estávamos doentes no pecado, nós estávamos doentes no paganismo, mas agora nós encontramos a Ti, ó Deus, único Deus verdadeiro, Deus que é Espírito, Deus que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse momento, ó Deus, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória que o Senhor merece, ó Pai. A Tua igreja glorifica
glorifica o teu nome. A tua igreja te dá glória, Jesus, porque a tua igreja reconhece que não há outro Deus que mereça receber a nossa adoração, que não seja o Senhor. Ó Deus querido, recebe a nossa glorificação, recebe a nossa adoração, recebe, ó Deus, o nosso louvor, porque tu és digno, ó Pai, tu és digno, ó Deus. Então, em nome de Jesus, Pai querido, neste momento, ó Pai, nós apresentamos a nossa nação. Deus, liberte o Brasil da idolatria, liberte o Brasil da mentira, do catolicismo, do paganismo, do mundanismo. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação fervorosamente e pedimos, ó Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.